Quem é que não gostaria de receber R$500 todos os meses de renda passiva? Todo mundo gostaria. E a maioria das pessoas só considera receber um dinheiro sem trabalhar depois da sua aposentadoria, tendo contribuído quase a vida inteira para o INSS e aí sim se aposentar com uma previdência pública. Sendo que existem diversas outras formas de construir uma renda passiva, um dinheiro que vem para você sem que você precise necessariamente exercer algum trabalho. E uma forma de fazer isso é através de investimentos financeiros. Esses investimentos podem ser em renda fixa, que é uma classe de investimentos mais seguro, com retorno mais previsível, e pode ser também em investimentos de renda variável, onde geralmente o retorno oscila e você pode ou não ganhar dinheiro. Dependendo da sua estratégia, você maximiza ou minimiza suas chances de ter um crescimento do seu patrimônio. Se você seguir a estratégia correta, você consegue ganhar dinheiro no fim das contas. E aqui eu vou falar sobre fundos imobiliários, que é uma classe de investimentos que tem se tornado bem popular, afinal é um investimento de renda variável com uma característica de renda fixa, porque os fundos imobiliários distribuem rendimentos todos os meses. E quem aí não gostaria de receber dividendos todos os meses? Rendimentos de investimentos. E é justamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo, e eu vou te mostrar uma tabela que eu inclusive vou entregar para você, onde você pode fazer cálculos, de qual o valor que você precisaria ter investido em vários fundos imobiliários ou em um único fundo para receber um determinado valor mensalmente. E para conferir tudo isso, fica comigo até o final desse vídeo. Fala, seus ricos! Bom, e se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E para você que já me conhece, sabe que esse conteúdo vai ser bom, já deixa seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. E antes de começar o vídeo, primeiro um aviso rápido. Estão abertas as vagas para o meu treinamento completo de educação financeira, matéria-prima do investidor, onde o objetivo é transformar até mesmo um leigo quanto ao assunto de dinheiro, finanças e investimentos em alguém capaz de gerir bem o seu patrimônio e investir tanto no Brasil quanto no exterior. Para isso eu vou pegar na sua mão e te levar durante 6 semanas a aprender sobre mentalidade, finanças básicas, renda fixa e renda variável no Brasil, investimentos no exterior, e também vou te mostrar uma forma de você alavancar o seu patrimônio por meio do empreendedorismo na internet. Para você conferir todos os detalhes desse treinamento, vem aqui no primeiro link da descrição. E existe uma vantagem em você aderir à turma hoje, porque você já terá acesso ao primeiro módulo do treinamento, que foi liberado no último sábado. E hoje, terça-feira, nós temos uma live às 19 horas. Como todas as lives ficam gravadas, você também terá acesso a ela na mesma plataforma, que é a Hotmart, onde você terá acesso ao conteúdo. E durante o prazo de 7 dias, onde você tem uma garantia incondicional, onde você poderia solicitar o reembolso do curso caso você não goste do conteúdo, você teria acesso ao segundo módulo que vai ser liberado no próximo sábado. Então você pode comprar o curso e durante esses 7 dias você assiste o primeiro, o segundo módulo e a live. E aí sim você decide se permanece ou não no curso. E agora, sem mais delongas, continuando com o vídeo, eu vou mostrar aqui para você 2 fundos imobiliários em específico e vou mostrar outros 2 também, falando de outros aspectos. Esses 2 primeiros que eu vou mostrar é o HGLG11 e o MXRF11. Eles têm algumas características bem diferentes. O HGLG11 é um fundo do tipo tijolo, é um fundo que tem imóveis físicos. Então ele é um fundo imobiliário que investe em imóveis físicos. Já o MXRF11 é um fundo imobiliário do tipo papel. Ele investe em certificados de recebíveis imobiliários. Ou seja, ele investe em CRIs. E para você descobrir quantas cotas de um determinado fundo imobiliário você precisa para que os dividendos sejam um valor específico, basta você dividir o valor que você quer. Por exemplo, se você quer receber R$100 de um fundo que custa R$10, sendo que ele paga, por exemplo, 10 centavos de dividendos mensais, bastaria você dividir R$100 por 10 centavos. E aí você chega no número de cotas que você precisa desse fundo para receber esse valor de R$100 todos os meses. E aí, para você não precisar ficar fazendo esse tipo de conta, eu montei aqui uma planilha. Essa planilha eu vou estar deixando ela disponível, então aqui embaixo no link da descrição, provavelmente vai ser o segundo link na descrição, o primeiro é o do meu treinamento, então o segundo link na descrição você clica nele, preenche algumas informações e em algumas horas você recebe no seu e-mail essa planilha, tá legal? E o que você tem nessa planilha? Basicamente você tem aqui, você insere qual fundo que é, isso daqui é irrelevante, mas é só para você ter uma orientação, o preço por cota, então você vai lá no
MXRF11, confere o preço dele, tá R$10,94. Se for outro fundo, você confere o preço dele. Aqui o HGLG11 está R$161,67, já está atualizado aqui. Se for um outro fundo, né, esse daqui é o site Funds Explorer. Então basta você pesquisar o site Funds Explorer, vir aqui na página inicial, clicar aqui nessa lupa e aí você escreve o código do fundo aí. Ou então você pode vir aqui em ferramentas, ranking de FIIs, e aí você pode fazer uma filtragem, né, com fundos e fazer uma análise deles. Aí que a gente tem, por exemplo, todos os fundos imobiliários. Então vou filtrar por setores. Primeiro a gente desmarca essa seleção de todos. A gente coloca imóveis industriais e logísticos. Beleza, aqui a gente já tem vários fundos, você poderia ir comparando eles. Mas enfim, o ponto desse vídeo não é a análise de fundos imobiliários. Eu vou deixar isso para um outro vídeo. Então, voltando aqui, né, a gente tem esse fundo imobiliário, o HGLG11. Voltando na planilha, a gente tem aqui, né, dividendo mensal. Aqui você insere qual é o percentual que esse fundo específico paga em dividendos mensalmente. Então você vê que no MXRF11, ele distribuiu nos últimos 12 meses 12% de dividendos. Então vamos colocar uma média de 1% ao mês. Ele é um fundo do tipo papel, que investe em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, então ele costuma ter um pagamento um pouco maior. Ele é um fundo high grade, que basicamente, né, para você que não sabe, é um fundo que tem papéis menos arriscados, de emissores melhores. Os fundos high yield, que são fundos do tipo papel, que pagam dividendos maiores, né, 15%, 16%, 17%, dependendo até mais, são fundos que têm emissores mais arriscados. Geralmente é uma empresa, por exemplo, uma construtora lá de Roraima, e essa construtora, ninguém quer emprestar dinheiro para ela, o banco não empresta. Como que ela faz para captar dinheiro? Ela emite um CRI. Se é uma grande empresa emitindo um título de dívida, por exemplo, a Petrobras emite uma debenture. Ela emite ali pagando, por exemplo, IPCA mais 4%, IPCA mais 5%. Você investe não porque a taxa é interessante, porque é uma taxa comum. Você investe pela segurança do emissor. E se for essa construtora que ninguém conhece, ninguém quer prestar dinheiro para ela, ela vai emitir um CRI pagando IPCA mais 15%. É coisa que você encontra em certos fundos imobiliários. Então, é algo muito improvável de ser sustentável no longo prazo e justamente por conta disso as pessoas decidem investir menos. Com isso, o preço da cota desse fundo negocia um pouco mais baixo e com isso o dividendo em termos percentuais acaba sendo maior. E por isso você tem dividendos de 15%, 16%, 17% em fundos de papéis high yield. Por isso que você tem que analisar. É um risco a mais que você tem. E aí você tem aqui o número de cotas, né? Então, basicamente, vamos colocar aqui, né? Eu quero uma renda passiva mensal, por exemplo, de R$100. Quanto que eu preciso? Então, vamos supor que eu queira colocar aqui um pouco em HGLG11, eu coloco, por exemplo, 50 cotas, e eu quero, por exemplo, 500 cotas aqui de MXRF11. Deu um pouquinho mais, aí você vai reduzindo para descobrir quanto você precisaria. Aqui deu R$105. Seria mais ou menos isso, 450 cotas de MXRF11, 50 cotas de HGLG11. Ah, Marco, mas quanto que dá cada um? Basta você tirar esse daqui, por exemplo, colocou 0 aqui, já atualiza. Então, 450 cotas de MXRF11 daria quase R$5.000 ao todo. E as 50 cotas de HGLG11 daria, nesse caso aqui, R$8.140. Então, a gente volta com as informações. E eu coloquei outras guias aqui, né, outras células, para você inserir talvez uma carteira de fundos imobiliários que você tenha. Inserir outros fundos. E assim você consegue saber, né, se montando essa carteira de fundos imobiliários, você consegue um retorno melhor, se montando essa outra carteira de fundos imobiliários, seu retorno será melhor, e assim sucessivamente. Claro que você também deve considerar os riscos. Se você monta uma carteira somente com fundos de papéis, seu retorno ele vai ser maior. Só que o seu risco também vai ser maior. Se você monta uma carteira só com fundos de tijolo, seu retorno tende a ser menor do que um fundo de papel, do que uma carteira, né, com fundo de papel. E assim sucessivamente, né? Vamos analisar aqui um pouquinho o HGLG11. Então, se a gente olha aqui, ele tem um preço ou valor patrimonial de 1,05. Eu geralmente falo que eu não costumo investir em fundos que tenham, por exemplo, um preço ou valor patrimonial acima de 1. Só que nesse caso aqui, o HGLG11 é um fundo de tijolo. E fundos de tijolo, uma regra de bolsa que eu sigo é que eu não invisto em fundos que tenham um PVP de mais de 1,2, que aí já seria bem elevado num período onde tudo subiu demais. Se existirem outros fundos de mesma qualidade que entregam um retorno interessante a preços menores, com uma relação de preço sobre valor patrimonial menor, é claro que eu vou buscar investir nesse outro fundo. Mas se não existir oportunidades, 1,2 é o máximo que eu pago em uma relação de preço sobre valor patrimonial em um fundo de tijolo. Em fundos de papéis, a história é um pouco diferente, porque o fundo de tijolo
tijolo, ele tem uma correção no seu valor patrimonial por conta da inflação. Imóveis ganham valor com o tempo. Já o fundo de papel não, porque ele investe em dívidas imobiliárias. Teoricamente, ele já te paga essa correção inflacionária por meio de dividendos. Por isso que ele geralmente paga mais dividendos em termos percentuais. E aqui ele está com preço ao valor patrimonial de 1,09. E eu não invisto, seria meio que um limite em fundos de papéis que tem um PVP de 1,10 para cima. Porque o fundo de papel ele tende a voltar para a relação de preço ao valor patrimonial de 1 e oscila nisso daí, Então esse é o ciclo de um fundo de papel. Ele se valoriza em períodos onde tudo se valoriza, ele desvaloriza em períodos onde tudo se desvaloriza. Se juros sobem, eles acabam pagando mais dividendos, se valorizam porque agora pagam mais dividendos, e isso vai acontecendo. É um ciclo e ele fica em torno do preço ao valor patrimonial de 1. Enquanto que o fundo de tijolo tem um ganho de valor patrimonial, porque se a inflação é maior, é porque as coisas subiram de preço. E dentre essas coisas, você tem imóveis também. Então, tudo isso beneficia o fundo de tijolo. Por isso, fundos de tijolo não pagam mais de 1,2, fundos de papéis não pagam mais de 1,10. Seria basicamente isso. E eu peguei aqui para dar outro exemplo aqui, o RBRY11, até para comentar, ele recentemente, há 2 dias atrás, liberou uma oferta de subscrição. Eu recebi isso porque ele é um fundo que tem na minha carteira. Você olha aqui, por exemplo, ele quer captar 400 milhões em emissão de cotas. Ah, Marco, mas o que é emissão de cotas? O que é uma subscrição? Basicamente, explicando rapidamente, no meu treinamento eu explico de uma forma muito mais detalhada. Quando você compara um fundo imobiliário com ações, a mecânica é diferente, porque o fundo imobiliário ele precisa obrigatoriamente distribuir 95% do seu lucro operacional na forma de dividendos para os cotistas a cada semestre, Então, a cada 6 meses ele tem que distribuir. Ah, mas por que ele opta pela distribuição mensal? Porque os fundos imobiliários decidiram fazer assim. Se eles fizessem a distribuição só a cada 6 meses, provavelmente o gráfico deles seria uma subida, depois caía, depois subia a cada 6 meses. Então, assim, eles conseguem ter mais previsibilidade, até mesmo do preço do ativo. E como eles distribuem 95% de todo o seu lucro operacional, e os outros 5% é para remuneração do pessoal, da administradora ali, da gestora, e também para o pagamento de despesas, esse tipo de coisa, como que um fundo imobiliário faz para crescer de tamanho? Ele precisa emitir novas cotas, então ele disponibiliza novas cotas no mercado, os investidores compram essas cotas, o fundo pega esse valor arrecadado na nova emissão e investe em novos imóveis, novos empreendimentos, novos CRIs, depende do tipo de fundo. No caso RBRY11, ele é um fundo do tipo papel. Então o fundo imobiliário cresce de tamanho com a emissão de novas cotas, enquanto ações não precisam fazer isso. Elas podem também fazer uma emissão de novas ações, mas elas podem simplesmente pegar e investir na própria operação para crescer de tamanho, porque elas não são obrigadas a distribuir a maior parte do seu lucro operacional na forma de dividendos. Algumas empresas, inclusive, nem distribuem dividendos ou distribuem raramente, um valor bem pequenininho. E quando o fundo imobiliário faz essa nova emissão de cotas, você que já é um cotista, você já é um investidor do fundo, você seria diluído. Porque se existem 1.000 cotas de um fundo imobiliário e você tem 500, e ele vai fazer uma nova emissão numa proporção de 100%, significa que o fundo vai sair de 1.000 cotas para 2.000 cotas. Se você não comprar a proporção que você tem, ou seja, mais 500 cotas, você vai ser diluído, porque você tinha 50% das cotas, agora você tem 25%. Seria 500 de 2.000 cotas. Então, para você não ser diluído, existe o direito de subscrição. Então, você recebe na sua conta da corretora direitos de subscrição do fundo que está fazendo a nova emissão de cotas. Se você exerce esse direito, você está comprando essas cotas, geralmente com um desconto ali em relação ao preço de mercado. E assim você não seria diluído se você comprasse na exata proporção que está sendo a nova emissão. Se você não compra, você pode vender esse direito de subscrição, porque ele tem um preço e geralmente é definido pelo mercado, só que naturalmente o preço desse direito é a diferença entre o preço de mercado e o preço que você poderia exercer. Se você pode exercer uma subscrição a R$ 95 e o preço de mercado é de R$ 100, você tem um direito de subscrição que deve negociar a um preço médio de R$ 5, que seria essa diferença. Mas também tem gente que simplesmente deixa passar esse direito
direito e não exerce, perde esses R$5 por subscrição. Mas eu só quis comentar isso daqui para mostrar para vocês como que um fundo pode crescer de tamanho, tem vários detalhes em torno disso, né? Então sempre que você puder, ou exerça o direito, se fizer sentido, se for parte da sua estratégia, afinal tem um certo desconto para você adquirir, ou então venda esse direito de subscrição, no mês seguinte pague o DARF referente à venda desse fundo imobiliário. E eu falei que o MXRF11 é um fundo high grade, né? Então se a gente olha aqui, ele é um fundo que paga um dividend yield de 12%. Se você olhasse, por exemplo, no portfólio desse fundo, você iria encontrar empresas muito sólidas, empresas conhecidas, você provavelmente já ouviu falar de várias. Mas se você olha, por exemplo, o RPR11, que é um outro fundo imobiliário, nesse caso ele é um fundo high yield, que tem negócios bem mais arriscados, empresas desconhecidas, como eu dei o exemplo, ele paga um dividendo de 16%, né? Então quem olha para isso, olha só para o dividendo e investe nesse fundo, está correndo um grande risco, assim como vários outros fundos high yield que tem aí no mercado. Porque isso daqui é a mesma coisa de você comparar um CDB de uma boa instituição, vamos colocar aí, por exemplo, o Banco Itaú, com o CDB de uma instituição desconhecida. Vamos dar o exemplo aqui no início do ano, da BRK Financeira, tinha CDB de 17% ao ano, prometendo esse retorno de 17% ao ano, enquanto que a média era de 14%, no máximo 15%. Então quem investiu nesse CDB de 17% ao ano, viu a BRK Financeira ser liquidada pelo Banco Central, teve todo aquele problema lá, mas recebeu o dinheiro de volta até R$250 mil. Só que o ponto é que existe risco quando existe maior retorno. Naturalmente isso acontece. E em fundos imobiliários, isso acontece de uma forma muito mais clara, porque o preço do fundo é determinado por oferta e demanda. Se as pessoas acreditam que está barato, elas compram. Se elas acreditam que está caro, elas vendem. Então, se o fundo imobiliário paga mais dividendos, é porque, no geral, os investidores, e principalmente os grandes investidores que movimentam muito dinheiro, na análise deles, esse fundo é mais arriscado e deve oferecer um retorno maior. E é assim que funciona. Por isso, você não pode analisar um fundo imobiliário apenas pela relação de dividendos ou preço sobre valor patrimonial, porque se você olha aqui, ele está abaixo do seu valor patrimonial e, nesse caso, está pagando um dividendo de 16%. É um excelente negócio, mas é um fundo high yield, tem negócios muito arriscados. Você olha o MXRF11, ele é um fundo que negocia um PVP acima de 1 e, nesse caso aqui, paga 12% de dividendos, é um fundo de papel. E mesmo com um PVP acima de 1, eu não descartaria esse fundo. Não é algo que eu investiria agora porque existem outros que têm uma boa qualidade, que estão mais descontados, como por exemplo o RBRY11, mas ainda assim você precisa analisar de forma aprofundada os fundos imobiliários. E esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, eu estou simplesmente te mostrando algumas coisas que você pode analisar e quanto você teria que investir para receber determinado valor em fundos imobiliários. E agora voltando aqui na planilha, como o objetivo do vídeo era chegar na renda passiva mensal de R$500, quanto você precisaria ter em MXRF11 e HGLG11? Vamos tentar colocar um valor mais ou menos igual aqui. A relação dos dois seria 1:16 mais ou menos, né? Uma cota de HGLG11 seria 16 cotas de MXRF11. Então vamos colocar aqui, por exemplo, 1000 cotas de MXRF11 e, por exemplo, 75 cotas de HGLG11. Então a gente não chegou nem perto do valor. Vamos colocar aqui então 2000 cotas de MXRF11 e 150 cotas de HGLG11. A gente já está chegando no valor. Vamos colocar aqui, por exemplo, 180 cotas de HGLG11 e 2.500 cotas de MXRF11. Aí a gente vai aumentando aqui e chega no valor aqui, né? Basicamente R$500 aqui de dividendos. 181. Pronto. Para saber agora quanto seria investido em cada um, né? Temos aqui 2.700 e 181 cotas. Então a gente deleta esse. Temos aqui R$29 mil investidos em HGLG11, R$29 mil investidos em MXRF11, quase R$30 mil. Então nós temos um valor total investido de R$59.300, onde você receberia R$500 de dividendos mensais. E aqui a gente tem um fundo de tijolo e um fundo de papel. Ambos são fundos muito interessantes, são fundos bem conhecidos, muito populares e principalmente o HGLG11 é um fundo que tem imóveis de muita qualidade, mas vale a pena você analisar por conta própria. Em breve eu faço um vídeo mostrando como eu analiso um fundo imobiliário de forma bem mais aprofundada e mostro alguns aspectos que você pode analisar, que são aspectos qualitativos dos fundos imobiliários. E para você que quer adquirir essa planilha, ela está disponível aqui no segundo link da descrição, gratuitamente. Basta você clicar no link, preencher as informações, clicar em enviar e aí em algumas horas você recebe essa planilha no seu e-mail. E se você quer aprender como funciona esse universo dos investimentos
investimentos, não apenas de fundos imobiliários, mas de outros investimentos como ações, renda fixa, investimentos no exterior, tudo isso, vem aqui no primeiro link da descrição e faça parte do meu treinamento completo de educação financeira, matéria-prima do investidor. Com isso eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e nos vemos no próximo vídeo.